capacete e uma armadura, automaticamente estamos a ver um guerreiro. Automaticamente estamos a ver um homem de combate. Automaticamente estamos a ver uma pessoa que enfrenta situações complicadas, situações difíceis. Amém? Quem é mais o Golias? Golias é um guerreiro que usa gravetas nos pés, podemos dizer que usa caneleiras nos pés e tem um escudo de bronze. Bem amado, o escudo serve para se defender de qualquer tipo de situação. O escudo serve para se defender de qualquer tipo de problema. O escudo serve para se defender de qualquer tipo de situações que virá por trás ou por frente de nós. E Golias é uma pessoa que carregava esse mesmo escudo, bem amado. Quer dizer que o inimigo conhece como que você é. O inimigo conhece a tua posição. O inimigo conhece a tua estatura. Por isso que o inimigo anda melhor preparado do que você. Porque muita gente não consegue entender quem realmente ele é. Muita gente não consegue entender qual é a sua imagem, qual é a sua representação diante de sua família. Mas o seu inimigo consegue compreender quem realmente você é. Mas você não consegue entender quem realmente tu és. Por isso que o teu inimigo anda bem preparado para se defender contra as tuas orações. Por isso que o teu inimigo anda bem preparado para se defender contra os teus ataques. Mas você, como não conhece o teu inimigo, bem amado, por isso é que você não consegue enfrentar certas situações. Amém? Quem é mais o Golias? Golias é um guerreiro que anda com uma lança que tem uma ponta de ferro que pesa 7 quilos. Bem amado, por que Golias carregava todo esse tipo de instrumento? Porque Golias era um guerreiro profissional. Golias, a guerra era o seu trabalho. A luta era o seu benefício. Golias vivia da guerra. Golias vivia do combate. Quando estavam a vir já falar do Golias, estavam a ver uma pessoa que está bem, mas bem armado. Mas a Bíblia me diz, bem amado, no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 19, que vão te combater, mas não vão te vencer. Porque Deus está contigo. Golias pode estar bem equipado, bem amado. O teu inimigo pode estar bem arrumado, bem amado. Mas te vencer, não vai conseguir te vencer. Porque você tem um Deus que protege a tua vida dia e noite. Não importa o que Golias carrega em seu corpo. Não importa a força do teu inimigo. Não importa a inteligência, a capacidade, a roupa do teu inimigo. Mas o que importa, bem amado, é o Deus que você serve. Se você serve o Deus nosso Pai Davi, de verdade e de coração, não importa o nível de combate que virá contra a tua vida, não vai te atingir, porque Deus está contigo. Amém? O Golias cairá. O que é a palavra cairá? A palavra cairá é uma palavra que vem do verbo cair. Se nós vemos a própria palavra em si, está dita no futuro. Estamos a falar da palavra cairá no futuro. Por que estamos a falar da palavra cairá no futuro? Porque antes de alguma coisa cair, primeiro temos que nos preparar. Eu não posso deixar cair esse microfone no chão se eu não me preparar para poder ele deixar cair. Eu não posso deixar cair alguma coisa ao chão se eu não estiver preparado para poder deixar cair aquela mesma coisa. Por isso que nós dissemos que o Golias cairá. O Golias só vai cair, bem amado, se nós estivermos preparados para lhe deixar cair. O teu problema só vai terminar se você tiver capacidade de fazer terminar aquele mesmo problema. O que quer dizer cairá? Cairá quer dizer ir ao chão em virtude do próprio peso. Podemos supor o nosso batuque. Se os seus pés tiverem a amolecer ou ficarem fracos, o peso do batuque é quem vai fazer com que ele próprio possa cair no chão. Se os seus pés estiverem ainda fortes, o batuque não vai cair. Mas se os seus pés estiverem fracos, automaticamente ela vai cair. Isso quer dizer cairá. Também podemos definir cairá como sucumbir, como ser vencido, como deixar cair uma coisa. Esse altar que está aqui, bem amado, ela está bem posicionada. Se ninguém vier aqui para poder deixar cair ela, nunca vai cair. Se ninguém pôr a força para poder empurrar ela, ela nunca vai cair. Porque ela está bem fixa e bem posicionada. É como certos problemas que há em nossas vidas. Há situações em nossas vidas, bem amado, que só vai cair, só vai terminar
quando você tomar a decisão de lhe deixar cair. Só vai terminar quando você tomar a decisão de lhe fazer terminar. Enquanto que você não levantar, não tomar a decisão, bem amado, aquele problema vai persistir, vai continuar e nunca vai terminar. Para que ela possa terminar, você próprio como autor ou como a pessoa que vive aquela mesma situação é que tem que tomar o conhecimento e a autoridade de deixar cair aquele mesmo problema. Então no dia de hoje, bem amado, quando você sair daqui, não saia como a mesma pessoa, mas saia como uma pessoa que vai deixar cair o problema que bloqueia a sua família. Vamos pedir ao papai que ele faça-nos a leitura do livro de 1 de Samuel, no seu capítulo 17, no seu verso 42 a 51. 1 de Samuel, no seu capítulo 17, no verso 42 até 51. 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 42 à 50, à 51. Totangi na kombo ya Yesu Kristo. Ok. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lance avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête.
Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Bendana, tobeteli nzambe maboko makasi. Aplaudimos a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. O Golias cairá. Amém. Onde acabamos de ler, bem amado, a Bíblia nos conta a história de Davi e Golias. Se você ler no mesmo capítulo 17, no verso 4 descendo, vocês verão que a Bíblia está nos contar como é que Golias estava arrumado. A Bíblia nos fala como é que Golias estava vestido. O capacete, o escudo, a espada, a lança. Tudo que um guerreiro profissional pode usar, Golias tinha em seu corpo. Tudo que uma pessoa que conhece a guerra pode usar, Golias tinha em seu corpo. Mas a Bíblia nos diz que naquele dia, Davi, um menino de 17 anos, que tinha apenas uma pedra e uma lança, venceu Golias. Bem amado, o combate entre Davi e Golias não era um combate físico, mas o combate entre Davi e Golias era um combate espiritual. Se você vê, a Bíblia diz que Golias, depois de falar a Davi, a mim, como se eu fosse um cão, trazendo pau, lança e uma pedra. A Bíblia diz que ele amaldiçoou segundo o nome do seu Deus. E Davi disse a ele: você vem diante de mim com espada, lança e escudo, vindo enfrentar o Deus de Israel. No dia de hoje eu vou te matar. Bem, antes de Davi vencer o Golias, primeiramente espiritualmente, já havia vencido o Golias. Tudo que nós vivemos, meu amado, a sua base principal é no mundo espiritual. Quando você consegue conquistar o mundo espiritual, o mundo físico torna-se um nada para você. Quando você consegue vencer aquilo que está no nível espiritual, tudo aquilo que está no físico torna-se coisa fácil para você. Davi teve que vencer primeiro Golias espiritualmente, para que fisicamente tudo que ele praticasse como ação desse resultado positivo. A Bíblia diz que Davi entrou no campo de batalha. Se você começar mais acima, a Bíblia diz que Davi estava na mata. O seu pai lhe chamou, lhe disse: vai no campo de batalha, vai trazer alimentos para os teus irmãos. Quando Davi lá chegou, bem amado, no campo de batalha, ele ouviu apenas pessoas a contar a história de que há um homem, há uma pessoa que está a sair diante de nós para poder nos combater. Ele está a sair diante de nós para poder lutar contra nós. Mas o rei disse: aquela pessoa que ele vencer, ele terá a oportunidade de receber riquezas e de casar com a filha do rei. Davi se interessou com essa mesma proposta. Davi disse: eu vou vencer o Golias, eu vou matar esse homem. Não porque Davi via ele fisicamente, mas porque Davi sabia que espiritualmente já venceu batalhas em que Golias não pôde vencer. A Bíblia diz que Saul, quando recebeu Davi, disse a ele que este homem que estás a ver aí começou a lutar desde criança. Bem amado, não importa qual é a idade que o teu inimigo começou a lutar, mas o que importa, qual é o nível da tua intimidade com Deus. Porque esse nível é que fará com que você vença os teus inimigos. O teu inimigo pode ser velho, o teu inimigo pode ser um senhor, mas se você tiver Deus, você é mais velho do teu inimigo. O físico não determina o espiritual, mas o espiritual é que determina o físico. Davi teve que vencer primeiro Golias espiritualmente, para que fisicamente houvesse resultados. Quando Davi entrou no campo de batalha, foi diante de Golias. A Bíblia diz que Davi não tinha espada, não tinha escudo, mas com uma só pedra e uma lança e uma fisga, Davi conseguiu vencer o Golias. Davi não venceu Golias, bem amado, por causa da pedra nem da fisga, mas Davi conseguiu vencer Golias por causa do nome de Deus. A primeira coisa que Davi reconheceu foi o nome de Deus. Davi disse a ele que você hoje ofendeu o Deus de Israel, por isso Deus te entregou em minhas mãos. No dia de hoje eu vou te vencer. Foi por causa do reconhecimento de Davi a Deus é que Davi conseguiu vencer o Golias. Na vida, a Bíblia compreende uma coisa: não podemos viver apenas daquilo que é físico, mas temos que viver primeiramente daquilo que é espiritual. Porque a Bíblia diz: conquista primeiro o reino dos céus e o resto te será dado como esquebra. Se você conquistar o reino espiritual, o mundo espiritual, bem amado, aquilo que o mundo luta para poder conseguir, você vai conseguir com facilidade.
Efésios 6:12 diz: o nosso combate não é contra a carne, nem contra o sangue, mas são contra os espíritos no lugar celestial. Se o nosso combate, bem amado, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o espírito, eu tenho um espírito que morreu e no terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Se Jesus venceu a morte, eu também tenho a capacidade de vencer a morte. Muitos de nós lamentamos pelas nossas famílias. Falamos que o espírito da morte está a massacrar a nossa família. Ninguém casa, ninguém prospera, ninguém avança. Bem amado, aquilo é o físico que está a te demonstrar que ninguém pode avançar. O físico que está a te demonstrar que ninguém pode prosperar. Mas o espiritual, a Bíblia diz que o meu servo vai prosperar, ele vai subir e vai ser bem alto e estabelecido. Se o mundo espiritual já determinou a nossa elevação, bem amado, o mundo físico não pode nos bloquear. Amém? Não deixa que o que os outros estão a viver que seja a tua realidade. Se ele não está a subir, bem amado, ele não é só eu. Eu sou eu, ele é ele. No campo de batalha, bem amado, o irmão do Davi estava lá, os familiares do Davi estavam lá. Tinha mais velhos de Davi lá. Mas eles, quando Golias saía, sentiam medo de poder ir no campo de batalha. Quando Golias aparecia, todos se escondiam. Até o rei se escondia. Mas Davi compreendeu que eles não são só eu. Se eles estavam a temer Golias, eu não posso temer Golias, porque o meu combate contra Golias não é físico, mas é espiritual. Não veja do mesmo jeito que outros estão a ver. Se eles estão a dizer que não vai dar certo, você diga que para mim vai dar certo. Se eles estão a dizer que isso aqui não vai se resolver, você diga, para mim vai se resolver. Porque o Deus que eu carrego é um Deus vivo. Deus abençoe, mamãe. Golias compreendeu que, Davi compreendeu que eu carrego o Espírito de Deus. Eu carrego a marca de Deus. Golias costuma a venerar, ou costuma a adorar um Deus que é estátua. Golias costuma adorar um Deus que foi feito pela mão do homem. Mas o Deus que eu adoro, nenhum homem conseguiu lhe fazer. Mas sim, é Ele quem nos criou. Se Ele me criou, então eu tenho o poder de dominar sobre Golias. Amém? O que o Golias representa, minha amada? Golias, além de ser um guerreiro, ele tem alguns pontos que ele representa. Na minha pregação citei 3 pontos que representam a representação de Golias. Primeiro ponto é: Golias é a representação de um guardião, ou Golias é um guardião que controla a vida de todos. Amém? Golias é um guardião. A Bíblia diz que Golias apareceu durante 40 dias e 40 noites diante do povo de Israel. Não foi nenhum rei dos filisteus, não foi nenhum outro soldado, mas se foi o Golias quem aparecia. Golias representava todo mundo que fazia parte do campo dos filisteus. Isso quer dizer que Golias era um guardião. Ele guardava os filisteus. Quer dizer, o sucesso e a derrota dos filisteus estavam na mão de Golias. Por isso que a Bíblia diz que quando Golias caiu, quando Davi cortou a cabeça de Golias, todos os filisteus fugiram, porque viram que o seu guardião caiu sobre a terra. Bem, mas nós vivemos num tipo de família que tem vários tipos de realidade. Há famílias que, antes da nossa existência, já fizeram pactos, já fizeram alianças, já fizeram os seus contratos, mas nós não sabíamos. Mas todos aqueles pactos e contratos que eles fizeram, bem amado, eles estão na mão de uma pessoa. Por isso você vê muita gente hoje, o seu pai ou a sua mãe, o seu avô, o seu bisavô já morreu há muito tempo, mas ainda continua a viver naquilo que é a realidade que foi dita já desde aquele tempo. Por quê? Porque há uma pessoa, há um guardião que segurou aquela situação em suas mãos. Ele está lá para poder controlar quem é que está a avançar para lhe fazer recuar. Ele está lá para poder controlar quem é que está a prosperar para lhe fazer baixar. Ele está lá para poder controlar quem é essa pessoa que quer nascer para lhe levar na esterilidade. Golias representa um guardião que está lá para poder controlar a vida de todo mundo. Mas, bem amado, eu te digo no dia de hoje, se há um guardião em tua família, se há um Golias na tua família, você seja o Davi da tua própria família. Seja o Davi da tua própria casa. Davi teve a capacidade de derrotar o Golias, sabendo que ele era um guardião dos filisteus. Bem, diz que quando Golias caiu, todos os filisteus fugiram, bem amado. Golias representa um guardião. Antes de você poder avançar na vida, procura saber
quem é o guardião que controla a tua vida. Quem é o guardião que controla a tua família. Talvez a tua situação, bem amado, não requer dinheiro para ir no hospital. Talvez o teu problema não requer tratamento, mas você requer saber quem é o guardião que controla a tua vida ou a tua família. A Bíblia diz, João capítulo 8, verso 32, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Quando você conhecer quem bloqueia a tua família, é daí onde você vai viver a tua libertação. Amém? O nosso segundo ponto é: o Golias representa a barreira que é imposta na vida de todos aqueles para poder lhes separar da sua zona de conforto. Há pessoas que já se encontram na sua zona de conforto, bem amado, mas ainda não conseguem viver os seus resultados. Há pessoas que já estão na porta. O nosso pai declarou esse ano como ano das portas abertas com Deus. Mas há pessoas que a sua porta já está aberta, mas há uma barreira que está lá imposta para lhe impedir de avançar. A Bíblia diz que depois da morte de Moisés, no livro de Josué, capítulo 6, no livro de Josué, capítulo 6, verso 1 a 5, a Bíblia diz que depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué: levanta-te, tenha bom ânimo e atravessa o rio Jordão. Atravessa o rio Jordão, vai até a terra em que eu prometi dar na tua descendência, nos teus pais, nos teus avós. Josué atravessou o rio Jordão, mas chegando em frente, Josué se encontrou com uma barreira que era a cidade de Jericó. A vez que a cidade de Jericó era bem fechada, bem encerrada, por causa do povo de Israel. Por causa da notícia que os povos ouviam que Deus caminhava com o povo de Israel, Jericó foi bem fechado e bem barricado, bem amado, para poder impedir com que o povo de Israel atingisse a sua zona de conforto. É como a vida de muita gente. Muitos vivem, trabalham, estudam, estão a ver também um pequeno avanço, mas a sua zona de conforto ainda não chegou lá, porque há uma barreira que foi imposta para lhe impedir de viver a zona de conforto. Há pessoas que são a cabeça do trem. Há pessoas que estão à cabeça de trem, que se ele entrar, toda a família também vai entrar. Por isso que o inimigo está sempre lá para poder lhe combater, para impedir o seu avanço. Tu estás aqui, bem amado. Quantas vezes você já lutou na vida? O teu próprio negócio, quantas vezes já foi abaixo? Mas você se pergunta sempre: por que só sou eu que vou abaixo? É porque você é a cabeça do trem da tua família, bem amado. Tu tens que eliminar a barreira que está diante de você, para que a tua vida e a tua família possa prosperar. Golias representa também uma barreira. Toda barreira imposta na vida do homem, bem amado, é para lhe impedir de atingir um bom estatuto, um bom nível. É por isso que muita gente hoje, quando vai procurar emprego com outras pessoas, ele pode ser muito qualificado, pode ter estudado um nível alto, mas aquela pessoa que só terminou a nona classe é empregado, mas ele que terminou a 12ª até a universidade não está sendo empregado, porque há uma barreira imposta sobre a sua vida. Há um limite imposto sobre ele, que ele não pode ultrapassar esse limite, porque se ele ultrapassar, a sua família vai prosperar. Há pessoas também que casaram, mas no casamento que ela está, não está conseguindo ter filhos. Por quê? Porque o inimigo sabe que se ela ter filhos, também a sua família vai ver a abundância de ter filhos. Por isso, no dia Deus compreenda, bem amado, que a tua vida, se não está a avançar, é porque há uma barreira. Então levanta-te como Davi e deixa cair a barreira que impede a tua vida de avançar. A outra representação, bem amado, Golias representa uma alavanca, um impulso e uma porta para o sucesso da vida do Filho de Deus. Golias representa também uma porta, bem amado. Por que Golias representa uma porta? Porque foi depois da morte de Golias que Davi foi reconhecido diante do rei. O rei sabia que Davi era uma pessoa que me ajudava a tocar a harpa para que o espírito maligno que me atormenta possa ir embora. Mas o reconhecimento como um guerreiro, Davi ganhou no dia que matou Golias. Por isso a Bíblia diz que naquele dia, quando Davi matou Golias, as mamães cantaram. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Porque Golias representou uma porta de avanço e de impulso para a vida de Davi. Amém? Ouça uma coisa, bem amado. Se nós lermos na Bíblia,
vamos ver que há 4 pessoas que abriram a água. Se não lermos na Bíblia, vamos ver que há 4 pessoas que abriram a água. Mas se for em questão de especificação, podemos dizer que 3 pessoas abriram o rio e uma pessoa abriu o mar. Quando estamos a falar do mar, estamos a ver o Moisés. Moisés foi a única pessoa na Bíblia que abriu o mar. Quando estamos a falar de rio, estamos a ver Elias, Eliseu e Josué. Josué abriu o mar por intermédio da ordem que Deus lhe deu, a dizer que diz nos sacerdotes, nos apóstolos, diz nos sacerdotes que avancem até o mar, até no meio do mar que a água vai se abrir e o povo vai poder passar. Mas, bem amado, aprenda uma coisa, que na vida todos nós temos que saber deixar o nosso legado. Na vida todos nós temos que deixar uma coisa que quando vocês vão olhar, vão dizer que se nós temos isso, é graças à mamãe fulana. Se nós temos isso, é graças ao irmão fulano. Se temos isso, é graças ao papá fulano. Na vida, bem, enquanto estamos a viver aqui na terra, saiba deixar o teu legado e o teu traço. Porque aquilo que vai defender o teu nome, mesmo que você amanhã não estiver presente. Lemos a Bíblia e contamos 4 pessoas que abriram a água. Mas há uma pessoa que marcou uma história diferente. Só há 2 pessoas na Bíblia que caminharam por cima da água. Enquanto que 4 abriram a água, só há 2 pessoas que caminharam por cima da água. A primeira pessoa é Jesus. A Bíblia diz que Jesus um dia estava com seus discípulos. Depois de terminar de pregar, disse aos seus discípulos: vão, eu vou ficar para mim poder fazer a minha oração. Jesus ficou para fazer a sua oração, os discípulos avançaram. Jesus terminaram de fazer a sua oração, já era muito tarde. Jesus viu que já não tem nenhum meio que ele pode fazer para poder chegar até os seus discípulos. Jesus começou a andar por cima da água. Começou a andar por cima da água. Os seus discípulos viram que não, aquele é um fantasma, aquele é uma alma, aquele é um espírito, aquele é um monstro. Mas Jesus disse a ele: não, esse sou eu, Jesus. Primeiramente, Jesus, estamos a definir como homem, porque nosso pai costuma dizer que Jesus é 100% homem, 100% Deus. 100% homem porque Jesus sentiu fome, Jesus dormiu, Jesus ficou cansado, Jesus também fugiu de problemas. Mas 100% Deus, bem amado, porque Jesus curou doentes, fez cegos ver, fez coxos andarem, curou doenças incuráveis, fez leprosos serem curados, fez com que uma mulher que tinha fluxo de sangue durante 12 anos pudesse parar aquele fluxo de sangue. Isso 100% como Deus e 100% como homem. Mas se nós tiramos Jesus no plano divino, bem amado, tiramos Jesus no plano divino, vamos excluir Jesus, vamos pôr que há só uma pessoa que andou por cima da água. E essa pessoa é o Pedro. A Bíblia diz que Jesus, diante dos seus discípulos, outros a dizer que é um fantasma, outros a dizer que é um monstro. Ele disse: não, esse sou eu, Jesus. Pedro disse: se realmente é você, Jesus, permita-me com que eu possa chegar até onde você está. Jesus lhe disse: venha até onde eu me encontro. O Pedro marcou o primeiro passo, marcou o segundo passo, marcou o terceiro passo. Até hoje, bem amado, quando estamos a ler a Bíblia, não há ninguém que nós podemos contar fora de Pedro que andou por cima da água. Quando estamos a contar pessoas que andam por cima da água, o Pedro é o primeiro 100% homem, que não é 100% Deus, que andou por cima da água. Ele deixou o seu legado de andar por cima da água. Você também deixou o teu legado, bem amado, de solucionar o problema que não tem solução na tua família. O Pedro, como um 100% homem, que nasceu de uma mulher e da junção de um homem, 100% homem com 23 cromossomas, 46 cromossomas. Um Pedro que Jesus lhe pegou na pesca. Ele fazia pesca, Jesus lhe pegou e disse: me segue, porque a partir de hoje você vai ser um homem pescador de almas. Uma pessoa que conheceu Deus na sua velhice. Uma pessoa que conheceu Deus quando já era adulto, mas naquele dia andou por cima da água. Deixou o seu legado. Quando se fala de homens que andam por cima da água, estamos a ver unicamente o Pedro. Por isso também, bem amado, na tua vida compreenda que é muito importante com que quando estamos a viver, deixemos um legado que as pessoas vão contar a nossa história. É triste quando uma pessoa é nascida, cresce, morre e não deixa filhos, porque vão lhe esquecer. Ninguém vai mais conseguir lhe reconhecer.
Quando passar 10, 20, 30 anos, vamos esquecer que nós temos uma pessoa na nossa família, mas que já morreu, porque não deixou nada. Mas quando você deixa pelo menos um filho, quando estão a ver o teu filho, estão a relembrar que não, esse aqui é o filho da mamãe fulana. Esse aqui é o legado da mamãe fulana. Por isso na vida, aprenda que tudo quando nós fazemos cá na terra, é importante deixarmos uma marca. Porque aquela marca é que vai determinar a longevidade do nosso nome, do nosso legado. Amém? O Golias vai cair, meu amado. Sim, mas nós temos que compreender como é que o Golias deve cair. Temos que entender por que o Golias tem que cair. Temos que saber o que representa o Golias que eu tenho que deixar cair. Estamos a sofrer, estamos a passar situações complicadas, mas até hoje não estamos a conseguir discernir por que eu estou a passar nesse tipo de situação. Por que eu estou a passar nesse tipo de fase? Por que eu estou a passar nesse tipo de circunstância, meu amado? É só para te dizer que esta fase e essa circunstância que você está a passar é para te garantir um futuro melhor. Eu digo que quando o sofrimento se agrava, é porque a sua solução está mais perto de chegar. Quando você vê uma coisa, bem amado, que você estava a fazer, está a piorar. Cada vez que você tenta piorar, não desista. É porque lá por frente está a aparecer a sua solução. Golias apareceu durante 40 dias e 40 noites. Ele não sabia que no dia 41 ele vai cair. Deixa o teu inimigo se demonstrar. Deixa o teu inimigo aparecer. Deixa o teu inimigo mostrar que ele é forte. Mas que ele não se esqueça que um dia você vai levantar como Davi e vai lhe deixar cair. Amém? Mas para Golias cair, bem amado, é necessário com que o Davi tenha que passar em algumas etapas. Nós também que nós estamos a viver aqui, bem amado, para que a nossa situação seja resolvida, temos que passar em certas etapas. Etapas que são muito importantes em nossas vidas para fazer com que o nosso sucesso seja garantido. Amém? A primeira etapa é o seguinte. A primeira etapa que Davi tem que passar para deixar cair o Golias é a etapa da preparação e a etapa da formação. Amém? Davi era jovem, tinha 17 anos, era criança, mas o seu pai lhe pegou e lhe enviou no deserto, na mata, para poder cuidar dos animais. Há situações que vêm em nossas vidas, não é para nos matar, mas é para nos preparar para aquilo que vem amanhã. Enquanto que o pai de Davi estava a ver que não, Davi eu lhe enviei lá para poder cuidar dos animais, Deus estava a ver que Davi está numa aula, está numa formação, está numa preparação para aquilo que vai acontecer amanhã. Davi cuidava dos animais, alimentava os animais, dava de beber nos animais. E um certo dia, bem amado, apareceu um urso e veio roubar um dos animais que Davi cuidava. Davi, ao ver que o urso roubou um dos seus animais, Davi foi atrás dele. Davi foi, recebeu o animal e matou o urso. É uma formação. Um outro dia apareceu um leão. Pegou o animal de Davi e levou. Davi foi atrás dele, recebeu o animal e matou o leão. Aquela etapa da formação, bem amado. Todos nós estamos numa fase de formação. Todos nós estamos numa fase de preparação. Por isso não podemos esquecer que toda a preparação que nós temos que fazer com seriedade. Porque há oportunidades que só aparecem uma vez. E quando ela vem, se você deixar passar, nunca mais vai voltar. Davi, quando cuidava dos animais, não murmurava. Mas há pessoas aqui, quando lhe deixam só cuidar de uma criança, vai começar a murmurar. Lhe dão uma pequena responsabilidade na igreja, vai começar a murmurar. Lhe falam, varra a igreja, vai começar a murmurar. Toda a formação e preparação que dão numa pessoa, bem amado, é para te garantir um sucesso amanhã. Uma vez estávamos numa reunião com o pai disse aos pregadores, sabem por que eu vos ordenei para vocês fazerem parte do grupo da intercessão? O pai disse que eu vos mandei para vocês fazerem parte do grupo da intercessão porque eu sabia que futuramente vocês se tornariam ministros. É por isso que eu vos orientei lá para vocês se preparem já na vida de oração. Toda a preparação e formação, bem amado, é importante porque ela é que dará fruto amanhã. Nós estudamos, nós estamos a fazer formações,
Estamos a ver apenas que estamos a fazer uma pequena formação, mas nós não sabemos onde é que essa formação amanhã poderá nos ajudar. Onde é que isso que eu estou a fazer aqui amanhã poderá me levar. É por isso é importante você compreender que toda a formação é importante nós agarrarmos e pormos em prática. Davi lutou contra o urso, lutou contra o leão. Enquanto que Golias era uma pessoa que começou a lutar desde a sua infância, bem amado, Davi ganhou a formação de lutar contra animais que desde a sua origem já são animais de guerra, já são animais de caça. Quando estamos a ver o leão, estamos a ver já uma pessoa de caça, um animal de caça. Estamos a ver o urso, estamos a ver já um animal de caça. Mas Golias teve que passar informações para se tornar um guerreiro. Mas Davi teve que lutar com uma pessoa que desde a sua origem já é um guerreiro, que são os animais. Essa era a formação e a preparação que Deus estava dando a Davi para poder vencer o Golias. Na vida também, meu amigo, compreenda que a minha dificuldade não pode me fazer se afastar de Deus. O meu problema não pode me fazer se abandonar a Deus. A minha situação não pode me levar a ignorar a obra de Deus. Mas a minha situação deve me levar a me aprofundar ainda mais em servir a Deus. Quanto mais o sofrimento é demais, bem amado, mais Deus está a ver qual é a nossa paciência naquilo que nós estamos a passar. Abraão teve que esperar completar 100 anos para poder receber o Isaac. A Sara teve que esperar completar 90 anos para poder receber o Isaac, que era o filho da promessa. Se bem que Abraão já tinha o Esaú, perdão. Já tinha o Ismael, obrigado. Abraão já tinha o Ismael como seu filho, mas o filho da promessa, que era o Isaac, ainda não havia recebido. Abraão tinha que passar na formação da paciência para poder aprender como é que tenho que tratar futuramente os meus filhos. Bem, hoje estás aqui, se calhar ainda não casaste, ainda não nasceste, ainda não estás a trabalhar. Não lamente, porque Deus está a te preparar, porque amanhã você tem que aconselhar uma pessoa. Você, depois de 20 anos, pode conseguir ter um filho. Mas vai aparecer na tua vida uma pessoa que já fez 30 anos que não está conseguindo ter filho. Mas você que já conseguiu ter filhos, vai saber como aconselhar aquela pessoa para ter paciência, que Deus vai poder resolver na sua vida. Essa aqui é a etapa da formação e da preparação. Uma pessoa que já demorou 30 anos, 20 anos sem emprego. Quando se encontrar com uma pessoa que só fez 5 anos sem emprego, vai saber como lhe aconselhar acerca daquela realidade. Por isso que se diz que é muito difícil aconselhar uma pessoa em uma realidade que você nunca viveu. Se eu não conheço qual é a realidade de não ter filho, como é que vou aconselhar uma pessoa que tem que ter paciência que você vai ter filho? Se eu não conheço a realidade de poder casar, como é que vou aconselhar uma pessoa que não se preocupe, você vai casar? Se eu não conheço qual é a realidade de ser desempregado, como é que vou conseguir aconselhar uma pessoa que não se preocupe, você vai conseguir um trabalho? Tudo na vida requer uma preparação e uma formação. É isso que Davi teve que passar para poder derrotar o Golias. Amém? Aprendemos pela palavra do Senhor. A segunda etapa é a etapa da escolha, ou a etapa de ser escolhido. Meu amado, ouça uma coisa. Todos nós podemos ser formados. Todos nós podemos ser preparados. Mas não é todos nós que seremos escolhidos. Numa sala de aula pode ter 50 alunos. 30 podem aprovar e 20 podem reprovar. Mas todos foram formados no mesmo lugar. Podemos ter o mesmo tipo de formação. Podemos ter o mesmo tipo de conhecimento. Podemos ter o mesmo tipo de aptidão de evolução. Mas não seremos escolhidos no mesmo tempo. Haverá o meu tempo de escolha e o teu tempo de escolha. Mas temos que compreender que nem todo mundo que foi formado é que será escolhido. Poucos são escolhidos e muitos são formados. Davi foi formado na mata. Mas os seus irmãos também eram guerreiros. Os seus irmãos também lutavam. Mas Davi foi formado na mata. Um certo dia, bem amado, Deus disse a Samuel: levanta-te, porque eu já abandonei a Saúl, e vai à casa de Jessé, porque lá eu escolhi uma pessoa que será o novo rei de Israel. Enquanto que Davi era apenas uma pessoa que foi formado na mata, preparado na mata, os outros filhos de Jessé, os irmãos de Davi, lutaram em guerras, foram formados em guerras, foram formados em batalhas. Todos eles foram formados, mas Deus só havia escolhido uma pessoa, que era Davi, para poder governar. Samuel levantou, foi à casa de Jessé. Quando lá chegou, bem amado, a Bíblia diz que
Samuel disse a Jessé: vi sacrificar para Deus. Prepara-te, santifica-te e unge-te, porque vamos sacrificar para Deus. Todos que estavam na casa de Jessé foram santificados. Todos que estavam na casa de Jessé foram purificados. Mas Davi não foi purificado. Davi não foi santificado. Quando todos foram purificados, a Bíblia diz que o primeiro filho de Jessé apareceu em frente. Samuel por si só disse que realmente este é o homem que Deus escolheu para poder governar sobre o povo de Israel. Deus disse que não é ele que eu escolhi para poder governar sobre o povo de Israel. Porque aquilo que o homem vê não é aquilo que Deus vê. Eu posso ver que você é bonito, você é forte, você é grande, mas Deus nunca te escolheu, bem amado. Aquilo que é físico não é aquilo que Deus escolhe, mas Deus escolhe aquilo que é espiritual, aquilo que é interno. Enquanto que Samuel estava a ver que o primeiro filho de Jessé era grande, era forte, Deus disse que eu não vejo aquilo que os olhos humanos costumam ver, mas eu vejo aquilo que é o interior. Jessé fez sair o segundo filho, Deus rejeitou. Fez sair o terceiro filho, Deus rejeitou. Bem amado, Jessé tinha 8 filhos. E o 8º filho era o Davi. Davi era o caçula. O primeiro foi rejeitado. O segundo foi rejeitado. O terceiro foi rejeitado. O quarto, o quinto, o sexto, até o 7º foi rejeitado. Então Samuel disse a Jessé: será que já não há mais ninguém nos teus filhos? Já não tem mais nenhuma pessoa em tua casa? Porque todo aquele que você me demonstrou, Deus disse que não são eles. Você disse que não, há uma pessoa, há um menino que está na mata. Samuel disse: vai lhe chamar para que ele possa vir. Enquanto que ele não chegar aqui, nós não vamos nos sentar para poder comer. Mas também você saiba no dia de hoje que você é o escolhido do Senhor. Enquanto que você não chegar onde há problema, também não haverá solução. Enquanto que você chegar onde há complicação, também não haverá paz. Porque a tua palavra é que vai levar a solução e a paz que os homens precisam. Samuel disse que enquanto que Davi não chegar aqui, nós não vamos nos sentar. Foram chamar Davi, Davi chegou. Logo a entrar, bem amado, a Bíblia começou a especificar: Davi era ruivo, tinha uma boa postura, era bonito, era íntegro, era guerreiro. Samuel disse que realmente é este o menino. É este a pessoa que Deus escolheu para poder governar sobre o povo de Israel. Todos eles aí em casa, bem amado, eram formados, mas cada um foi formado em situações e em momentos diferentes. Mas apenas uma pessoa é que foi escolhido. Pode ser 50, podem ser 20, pode ser 100 na tua família, mas Deus só escolheu você que está aqui no dia de hoje. Davi foi escolhido. Enquanto que todos foram preparados, enquanto que todos foram formados, mas apenas um foi escolhido. Amém? O nosso terceiro ponto é a etapa de ser ungido. Davi foi escolhido, mas para poder cumprir o seu propósito, Davi tinha que ser ungido. Primeira coisa, meu amado, por que o Davi tinha que ser o 8º filho? Porque, segundo a numerologia da Bíblia, o número 8 representa o número da totalidade e do recomeço. Amém? O número 8 representa a totalidade e o recomeço. Davi tinha que encerrar um ciclo, que era o ciclo de reis não escolhidos, para poder começar um novo ciclo, que era o ciclo dos reis escolhidos. Há pessoas, bem amadas, que quando são nascidos, eles vêm com o propósito de poder terminar uma situação e começar uma nova situação. Você quando te nasceram, bem amado, você apenas saiu no mundo. Mas o que você não sabe é que você foi nascido para poder terminar a maldição que foi dita na tua família e começar a bênção que foi proclamada sobre a sua família. Davi era o 8º filho porque Davi representava a conclusão e o recomeço de uma nova história para o povo de Israel. Enquanto que havia o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º, mas tinha que ser necessário o 8º, porque o número 8 é que recomeçou o mundo. Na nota musical, bem amado, temos de dó a dó.
Dou a dor porque o dor começa e o dor quem dá o novo recomeço. Se não tiver o último dor, a nota musical não terá sentido. Porque o último dor é que dá sentido no recomeço da nota para poder ter uma boa música. O mundo foi destruído com dilúvio, mas só com 8 pessoas é que o mundo foi recomeçado. Quer dizer que na tua vida, bem amado, queira ter o número 8 em você. Porque o número 8 representa o infinito. Aquilo que é infinito, bem amado, é aquela coisa que não termina. Deus disse a Davi que a minha aliança entre você e eu é perpétua. E a vara e o cajado do reinado só vai sair da tua mão até que vir o Messias. Também na tua casa, bem amado, a bênção só vai terminar quando Deus vir. Enquanto que Deus não vier, bem amado, você será a bênção da tua casa. Davi representava o número 8 porque tinha que terminar e tinha que começar uma nova história. Na vida podemos ser preparados, podemos ser formados, podemos ser escolhidos, mas a unção é importante porque a unção é que identifica e que carimba o poder que nos foi dado. Tu podes ser preparado, sim. Tu podes ser escolhido, sim. Mas se você não foi ungido, não carregas a unção, o que você aprendeu como formação não terá efeito. Porque é a unção que dará um impacto daquilo que é a tua formação. Por isso temos que dominar a vida de oração, bem amado. A vida de oração é muito importante para um cristão. Todo aquele que é cristão deve saber que eu tenho que carregar a vida de oração em mim. Porque a vida de oração é que vai carregar a unção que você vai utilizar para poder curar os doentes. A vida de oração é que vai transmitir a unção que você poderá utilizar para poder curar aqueles que estão enfermos. Nós aqui passamos na consagração, nos foi ungido. Quer dizer que uma autoridade foi posta sobre nós. Que se eu orar por uma pessoa que estiver doente, aquela pessoa só acreditar na minha oração, ele vai ser curado. Há 2 domingos atrás, a nossa irmã Márcia estava numa situação complicada. O estômago estava a lhe incomodar. Eu estava aqui na reunião da imprensa, a nossa irmã, a evangelista Carmel, me ligou, disse: evangelista, me vem só aqui na casa da Márcia, porque a Márcia está muito mal. Eu saí daqui, corri rápido até lá na casa da nossa irmã Márcia. Enquanto eu estava lá, de repente vi o evangelista Ricardo com a nossa mamãe Rachela entraram. Quando lá chegaram, bem amado, perguntaram como é que ela estava se sentindo, o que ela estava sentindo, o que se passava. Fizeram certos tipos de perguntas. Mas como nós tínhamos a unção em nós, não poderíamos sair sem fazer a oração ou cumprir aquela que foi a formação que nos foi dada. O evangelista Ricardo dirigiu a oração. Oramos. Depois de terminar de orar, o evangelista Ricardo disse a mamãe Rachela: pega o azeite e põe em tuas mãos, frega nela. Fregaram ela o azeite, saímos da sua casa, viemos até aqui na igreja. A irmã de manhã, quando fui lhe perguntar, ela me disse que dormi mal, mas acordei bem. Porque a unção que nós carregávamos, bem amado, a unção que foi depositada em nós, trabalhou sobre a vida da nossa irmã. Não importa o nível de formação que nós podemos ter, não importa que nós somos escolhidos, mas se não tivermos a unção, tudo que nós vamos fazer não terá efeito, nem sequer solução. Amém? É necessário com que nós possamos carregar a unção em nós, para que nós possamos ver aquelas etapas se manifestar e dar soluções sobre as nossas vidas. Amém? O nosso 4º ponto é a etapa de ser enviado. Podemos ser preparados, podemos ser formados, podemos ser escolhidos, podemos ser ungidos. Mas se não te enviarem, a tua unção vai apodrecer mesmo contigo. Se não te enviarem, o teu poder vai apodrecer mesmo contigo. A Bíblia diz que no combate entre Davi e Golias, antes de Davi chegar lá, o seu pai Jessé chamou Davi. Disse a Davi: venha e vai trazer alimentos lá nos teus irmãos onde se encontram no campo de batalha. Davi pegou o alimento que o seu pai preparou e foi trazer lá no campo de batalha. Se Davi não chegasse no campo, não fosse enviado, bem amado, Davi também não combateria contra o Golias. Se você não fosse enviado cá na terra, bem amado, você também não poderia prosperar. Se você não fosse enviado cá na terra, bem amado, você também não poderia evoluir. Por isso que é necessário que, enquanto que eu estiver cá na terra, eu tenho que ser enviado para poder cumprir uma certa missão. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 1, no seu verso 5, que antes que te formasse, eu te conhecia.
Antes que fosse massa sem forma, eu já havia te escolhido e te estabelecido como profeta sobre as nações. Deus te conhece mesmo antes da tua existência. Deus te deu aquele nome que você tem mesmo antes da tua existência. Porque Deus sabia que você tem um propósito sobre essa terra, sobre a tua família. Por isso que é importante que na nossa missão cá na terra, tenhamos que cumprir ela como se deve e como se deve se fazer. Muitos estamos aqui na terra, trabalhamos, fazemos tudo o que nós queremos fazer, mas não compreendemos qual é a missão que Deus nos enviou cá na terra. Não sabemos qual é o objetivo, a importância da missão que Deus nos deu cá na terra. Mas a tua missão e a tua importância, bem amado, é de libertar a tua família. A tua descendência só vai prosperar se você cumprir qual é o teu propósito. A tua vida só vai avançar se você compreender qual é a tua missão cá na terra. Davi soube que a minha missão cá na terra era de poder vencer o Golias. É por isso que Davi conseguiu vencer o Golias. Não importa o nível de formação que eu tenho, mas se eu não pôr ela em prática, ninguém saberá que eu tenho esse nível de formação. Por isso é que é importante que temos que ser enviados para cumprir certos tipos de missão. A nossa quinta etapa é a etapa de informação. Na vida, não queira viver da informação, mas queira fazer a informação como a base da tua vivência. Amém? Muitos vivem da informação de que sentido? Porque o irmão fulano falou, ele também vai fazer. Não faça porque alguém falou, mas faça porque você viu que aquela informação é benéfica para fazer com que você possa avançar. Não queira viver da informação, mas queira fazer a informação a base do teu avanço. Davi, quando chegou no campo de batalha, primeira coisa, ouviu pessoas a falar que o rei disse: quem vencer o Golias vai receber a filha do rei como esposa. Quem vencer o Golias vai ser um homem rico. Quem vencer o Golias vai ser um homem abençoado. Essas informações que Davi recebeu é que deu mais confiança em Davi. Todos nós vivemos por interesse, meu amado. Ninguém nessa vida vai dizer que não vive por interesse. Todos nós vivemos por interesse. Se estamos a trabalhar porque temos o interesse em ganhar um salário. Se estamos a vestir porque temos o interesse em poder cobrir o nosso corpo. Se temos um bom comportamento é porque temos o interesse de que as pessoas possam gostar de nós. Por isso que a informação é importante. Mas não podemos pegar aquela informação e fazer com que ela seja a nossa vida. Mas temos que pegar ela, transformá-la como base daquilo que é o nosso avanço. Davi pegou aquilo que lhe foi informado acerca de Golias. Davi pegou aquilo que lhe foi informado acerca da informação do rei e utilizou como base, como pretexto para poder vencer o Golias. Na vida, bem amado, pega as informações, põe em tua vida e analisa. Será que é certo ou errado eu aplicar essa mesma informação? Não seja apenas uma pessoa que quando recebe uma mensagem, uma informação, logo pega e põe na sua vida e começa a praticar. Não. Seja aquela pessoa que pega uma informação e analisa para saber, será que essa informação é benéfica ou não para a minha vida? Toda informação é importante sim, mas não é toda informação que nós temos que carregar para vivermos com ela. E o nosso último ponto é a etapa da concretização. A etapa da concretização é a etapa mais importante. Porque é a etapa onde nós realizamos a nossa missão. O Golias caiu. Deixamos cair o Golias. Deixamos cair o nosso problema. Deixamos cair a nossa situação. Mas o rei vai te perguntar de quem você é filho. Amém? Você vai lutar no combate, bem amado. Vai lutar contra aquele problema que está te incomodar. Vai derrubar aquele problema. Mas quando vem te perguntar qual é o Deus que você ora, o que você vai responder? A etapa da concretização é a etapa mais importante, porque é a etapa em que nós realizamos aquilo que é a nossa missão aqui na terra. Davi foi enviado no campo de batalha com a missão de poder levar o alimento. Mas quando Davi lá chegou, mudou o rumo da sua história, mudou o rumo da sua vida. Ele concretizou e realizou aquilo que os seus irmãos não conseguiam de realizar. Ele fez e concluiu aquilo que muitos não conseguem de concluir, bem amado. Tu, enquanto vives, tens que saber que a vida do meu irmão não é a minha vida. Se ele não consegue de resolver nada na sua vida, eu tenho que saber resolver as pessoas que incomodam a minha vida.
Se ele não consegue de avançar, eu tenho que conseguir de avançar. Se ele não consegue de prosperar, eu tenho que conseguir de prosperar. Mas na minha prosperidade, eu tenho que saber quem é que é o meu pai. Mamãe Lali, amanhã vamos te perguntar, Mamãe Lali, vemos o teu filho Giovanni foi na Europa. Quem é o Deus do teu pai? Quem é o teu pai que fez realizar isso? Ninguém na tua família pode prosperar. Amém. Amanhã, bem amado, você vai vencer o teu inimigo. Amanhã, bem amado, você vai conquistar aquilo que você deseja. Amanhã, você vai avançar na vida. Mas quando vem te perguntar de quem tu és filho, não esqueça de falar que eu sou filho do papai David Belume. Amanhã eu vou te dizer quem é que fez com que você possa casar. Não esqueça de falar que o Deus do meu pai David Belume operou sobre a minha vida. O mundo vai querer ver a tua derrota. O mundo vai querer ver a tua queda, mas o Deus do Pai que você serve não vai querer ver a sua perda. Todo mundo quer casar, sim. Todo mundo quer prosperar, sim. Todo mundo quer avançar, sim. Mas qual é o Deus que você serve? Qual é o Pai que você obedece? Qual é o Pai que você acredita? Muitos estão aqui, muitos não estão a vir na igreja porque o Pai não está presente. Mas o pai disse que eu estou a viajar, mas não estou a carregar a igreja nas minhas costas. A igreja vai ficar, pessoas capacitadas vão ficar a dirigir a igreja. Mas aqueles que estão crentes do Pai estão em casa. E amanhã vamos te perguntar, qual é o Deus que você serve? Muita gente quando vai ver o teu avanço, meu amado, vai querer saber, como é que eu estou 10 anos na igreja, mas não consegui avançar? Esse que só fez 5 anos já conseguiu de prosperar. A única pergunta é, quem é o teu pai? Davi, quando deixou cair Golias, bem amado, rei perguntou ao seu servo, de quem esse aqui é filho? O servo disse, não sei. O rei disse, vai lhe buscar, ele traz aqui para nós poder saber quem é o pai dele. Quando Davi chegou ao pé do rei, o rei perguntou, Davi, quem é o teu pai? Davi respondeu, o meu pai é o teu servo Jessé. Saul conhecia Jessé como apenas um simples servo, que era o pai de Davi. Mas naquele dia, Saul conheceu Jessé como um pai de um guerreiro. Tu és um guerreiro, bem amado. Tu és um guerreiro, bem amado. O teu pai te formou como um guerreiro. O teu pai te preparou como um guerreiro. E amanhã tu tens que fazer reconhecer o seu nome no futuro. Vão perguntar, Giovanni, de quem tu és filho? Não esqueça de dizer que eu sou filho da mamãe Lali. Para você sair no mundo, tem que ter uma pessoa. Essa pessoa é a nossa mamãe Lali. Para você sair no mundo, tem que ter um canal. E esse canal foi a nossa mamãe. Amanhã quando te perguntar, não esqueça de dizer que eu sou filho da mamãe Lali, que serve o Deus do nosso apóstolo David de Belume. Aplaudimos fortemente para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. O teu Golias já caiu em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu Golias já caiu em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Golias dele não caiu, o meu Golias já caiu no dia de hoje. Se o Deus dele não opera, o meu Deus opera no dia de hoje. Não importa, bem amado, a tua situação. Não importa o teu problema. Não importa a tua dor. Mas o que importa é que o Deus, nosso pai Davi, já deixou cair o teu Golias. Amém? Inclina a sua cabeça onde estás e comece a agradecer a Deus. Diz a Deus obrigado pela palavra que ouvimos no dia de hoje. Agradeça a Deus porque permitiu que você ouvisse essa palavra.